Quando a gente fala das mídias e de todo esse novo mundo que, vamos dizer assim, faz parte hoje de cada casa, de cada família, acho que é muito importante a gente conversar a respeito de uma quebra do predomínio das mídias dentro de cada família, de cada lar, de cada casa. Como assim? É evidente que nós não vamos retomar uma vida de família como já houve há muitos anos atrás, né? Mas eu acho que há questões que se colocam que são fundamentais, né? É muito importante se criar o diálogo, né, entre pais e filhos. O que é o diálogo? Os pais poderem ter uma escuta real do que o filho diz, manifesta, e o filho poder ter a liberdade de se manifestar. E os pais, se tiverem uma escuta real, vão começar a refletir com esse filho o que ele está querendo, quais são as implicações do que ele está dizendo, dialogando, suscitando que a conversa evolua. É evidente que para isso precisa haver uma série de condições, e a primeira é a disponibilidade. Atualmente, é muito raro as pessoas terem um tempo juntos para as refeições do dia, né? Café da manhã, almoço e jantar minimamente. Porque há de se criar uma dinâmica que suscite as trocas, que suscite a possibilidade de alguém falar espontaneamente. Não se trata de sentar-se numa sala e dizer, bom, vamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Aí nós não vamos ter nada quase para ser dito. Agora, se na troca natural do dia a dia isso passa a ser algo, vamos dizer, habitual, aí eu acho que existe a chance de uma reaproximação. E eu vou dizer por que eu estou dizendo reaproximação. Porque atualmente o problema das mídias e dos celulares permite que 5 pessoas fiquem numa sala, cada um com a sua tela, com o seu celular, e não conversem. Então, há de ter regras mínimas, né? Que não se leva celular à mesa, que à noite é hora do descanso do celular, né? Que as famílias possam ter um jogo de mesa juntos, enfim, cada um com sua cultura e seus hábitos, mas que haja esses momentos, vamos dizer, de pausa, de lazer, para que se tenha oportunidade do diálogo. E levar um filho para dormir num quarto, conversar antes de dormir. Eu estou colocando isso porque, assim, quais seriam as circunstâncias que favoreceriam esse diálogo? Ter o espaço, ter o lugar designado como aberto para o diálogo. Acho que é importante também, nesse sentido, nós pensarmos que precisamos desenvolver uma consciência de que hoje em dia estabelecer uma troca de diálogo, né, entre pais e filhos não é como era antigamente. O próprio desenvolvimento desses jovens, né, é muito diferente desta nossa geração que não estava se relacionando com um celular, né? Estava se relacionando com pessoas. Então, se a gente entender que existe uma necessidade de refletir sobre isso, né? Que mudou um pouco esse modelo de troca e que também, hoje em dia, a pressão que existe em cima dos pais é muito grande no sentido de que os filhos precisam ser pessoas bem-sucedidas e os pais é que precisam promover isso, então precisam promover boas escolas, precisam promover cursos no exterior, estágios, intercâmbios, precisam promover cursos de língua nas melhores escolas e esportes e tudo isso. Então, eu acho que isso gera uma sobrecarga muito grande para os pais, no sentido de colocar aquilo em ação, né? E na necessidade de colocar tudo aquilo em ação, se perde a oportunidade de trocar despretensiosamente qualquer coisa que seja simplesmente um momento de interação agradável, né? Infelizmente, os pais também hoje precisam trabalhar muito, né? Os filhos estão com a agenda mais cheia, às vezes, do que a dos pais, com tantos compromissos.
Então, já não tem tanto tempo, já não tem tanta disponibilidade. E tem uma preocupação muito grande com que os filhos possam estar ali produzindo, né? Então, E se formando para serem profissionais competentes. e aí, E às Ana vezes essa Paula, preocupação começa quando a criança é muito é pequena. muito pequena. E aí é o pulo do gato, vamos dizer. Porque quanto mais as famílias, né, e isso é uma realidade, se empenham em que a pessoa tem que se sair bem, começa a gerar uma quebra na relação. Porque a necessidade afetiva do filho existe. E para o pai, talvez a necessidade afetiva, mesmo existindo, é ele cumprir adequadamente a sua função paterna. A gente sabe que todas as formações, sejam acadêmicas, cursos, instruções, são muito importantes, mas eles não são o eixo central. O eixo central é a formação da personalidade, é a possibilidade dos pais ajudarem esses filhos a terem acesso a si mesmos, perceberem seus propósitos. Sustentar-se em situações difíceis. Difíceis. Né? Então, assim, Quer porque dizer, conseguir tolerar a frustração. Exato. Porque muitas vezes, nesse afã de ajudar os filhos a se formarem, praticamente, muitas vezes, os pais estabelecem os propósitos pelos filhos. E uma pessoa, para viver bem e sair-se bem na vida, ela vai conseguir isso quando ela tiver os seus próprios propósitos. Então, eu acho que a outra reflexão importante, é que dentro do que nós estamos falando, são momentos de reflexão, de parada. O que é uma pessoa realizar o seu próprio propósito? O propósito dele pode ser diametralmente diferente do meu. Claro, mas o meu, a mim pertence. E o dele deve pertencer a ele. E eu, como pai ou mãe, vou tentar ajudá-lo, desde que esses propósitos sejam plausíveis, dentro de várias circunstâncias, contextos de vida, financeiros, etc., etc., ajudar a criança, desde pequena, a pensar no que ela gosta, no que ela deseja, o que ela quer para ela. Porque a sociedade está muito pronta para dizer o que você tem que fazer. Mas ela não está pronta para ajudar as pessoas a pensarem, a resolver por si próprias as suas questões. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque a gente observa muito que pela pressão, e eu acho que existe uma pressão real em cima das famílias, dos pais, né, de prover adequadamente as condições para esse filho ter uma competência futura. Diante dessa pressão, os pais acabam, muitas vezes, cobrando uma certa performance também dos filhos, e que o grande problema é que a criança ou o jovem acabam por não se responsabilizar por si mesmo, entendendo que é a vida dele e que consequências positivas ou negativas recairão sobre ele mesmo. Porque a gente vê aqui, muitas vezes, a criança quer fazer a lição para dizer para o pai: olha, pronto, eu fiz a lição, né? Não é você que queria que eu fizesse? Então, tá Faz feito. o mais rapidamente Isso. possível para se livrar. Porque aquilo não é para ele, é porque o pai quer, o professor quer. Então, ele não entendeu que toda a situação ali envolve algo para ele. Quer dizer, bom, finalmente, se ele não fizer a lição, pode ser que ele não aprenda, sim ou não. Se ele não aprender, pode ser que ele não consiga ir bem na prova. Bom, se ele não conseguir bem na prova, pode pegar uma recuperação, pode repetir de ano. Bom, isso é um impacto para a vida dele, né? Mas as coisas vão se perdendo e aí fica algo que não me pertence. Eu faço porque alguém me falou que eu tenho que fazer. E aí é um processo que começa a se desenvolver, onde a pessoa sai da responsabilidade sobre a sua própria vida, deixando que outros conduzam. Né? A pessoa desvitaliza-se. Desvitaliza. Não é nem que ela sai, ela perde a condição de. Ela perde a condição de, porque aquilo não pertence a ela. Então, essa responsabilização na ação, vamos dizer, ela é talvez uma das funções ao lado de toda a afetividade, da troca, do carinho, evidente, mas é um dos aspectos que eu considero mais importantes. Como responsabilizar a criança numa ação, nesse sentido dela perceber que as consequências serão para a vida dela. O pai e a mãe já se formaram,
ou não, ou tem sua própria vida, suas próprias atribuições. Então, a educação passa por uma cultura, né, do sucesso. E acho que o sucesso verdadeiro de uma pessoa virá, com certeza, de todos esses estudos, mas, sobretudo, se ela tiver uma responsabilidade sobre os seus atos, sem por si dúvida. mesma. Então, a gente E vê... estiver engajada com aquele propósito. Exatamente. Né? Quantas pessoas a gente vê que se formam nas melhores faculdades, às vezes até no exterior, e não conseguem depois trabalhar na área, porque não estão engajadas, não conseguem Aquilo levar não aquilo tem adiante. a ver com Não ela. tem a ver, é algo meio arbitrário que ela nem sabe por que ela fez, né? E então não vê sentido, mas aí já fez, já estudou, tem que, né, tentar dar cabo daquilo. Então, acho que é muito sério. É um ponto que a família e que a gente precisa refletir e lembrar que no automático, da maneira como as coisas estão acontecendo, a gente não chega num bom lugar, né? Nós vamos ter que parar um pouquinho e refletir um pouco mais sobre essas trocas importantes no espaço da família.